Maria Rita! Oi! Corre aqui que eu tenho uma surpresa pra você. Surpresa? O que é? Um aquário! Gostou? Adorei! Mas cadê os peixes? Eu deixei pra colocar os novos habitantes na sua presença. Nossa, que honra! Mas cadê eles? Calma, calma. Não é assim que a gente monta um aquário. Não é de um dia pro outro. Lembra daquele dia que a gente foi passear no aquário? Claro que eu lembro. Como é que eu vou esquecer um passeio delicioso? Eu nunca vi tanto peixe na minha vida. E bichos diferentes. E um aquário mais bonito do que o outro. Pois é. Eu saí de lá com a ideia fixa de montar um aquário pra gente. Mas você tem que lembrar o que o Rafael, o biólogo do aquário, disse. Lembra dele? Ele falou, é importante que os habitantes do aquário estejam se sentindo bem, saudáveis. Claro. A gente tem que reproduzir no aquário o ambiente mais próximo que eles estão acostumados. É, o ecossistema deles. Eu sei tudo que o Rafael disse, em detalhes. E ele mostrou pra gente todos os aquários que reproduzem os vários ecossistemas do nosso Brasil. Nossa, tem coisa lá que eu nem imaginava, viu? Então, aqui a gente está na frente de um aquário que está representando um dos maiores rios do estado de São Paulo, que é o Rio Tietê. Então aqui a gente colocou todos os peixes que a gente encontra hoje em dia na parte que está despoluída e poder encontrar aqui nesse trecho de São Paulo que está bastante poluído. Esses menorzinhos que estão aqui nadando tranquilamente são os lambaris. Esse aqui já é uma piracanjuba, que é um peixe que está ameaçado de extinção. Dificilmente a gente encontra ele já na natureza. Então aqui no aquário a gente tenta reproduzir com os troncos, as rochas, as plantas, um ambiente, um ecossistema que o animal possa viver tranquilamente até reproduzir. Aqui a gente tem um outro aquário representando um novo ecossistema, que é o Pantanal. É a maior planície alagada que tem aqui no Brasil. O que difere o ecossistema que a gente viu do Rio Tietê com o Pantanal? O tipo de ambiente. Então, o Rio Tietê, ele é configurado como um rio. Ele tem a cheia e tem a vazante, só que no Pantanal é onde afloram muitos rios. Então, a gente tem uma planície que recebe muito rio e nasce muito rio. Então, o ciclo hidrológico, o ciclo das águas no Brasil, ele é regido por essa planície. Agora a gente está vendo os gigantes da Amazônia. Como a gente está representando a bacia amazônica, a gente está falando de um ecossistema muito grande, de rios que a gente não consegue ver a margem do outro lado. E o que acontece naquela região é a cheia e a vazante. Em época de chuva, o volume dele vai subindo, vai alagando as margens, e na margem a gente tem árvores consolidadas, já bem enraizadas, e nesse ambiente a gente está representando isso. Ai, eu fiquei encantada com os ecossistemas marinhos. Eu nunca pensei que os ambientes fossem tão diferentes. Um costão de praia, os recifes de corais, o fundo do mar. Esse recinto está representando um bioma, um ecossistema muito importante no ambiente marinho, que é o manguezal. Ele é importante porque ele está recebendo água doce, que está trazendo nutriente para esse local, então as plantas podem crescer e gerar abrigo para os peixes e para os caranguejos, e a água salgada também trazendo esse nutriente. Então a gente tem uma água mista, uma água salobra. Eles são bastante apreciados por peixes para a desova, então é como se fosse um berçário. O São Rochoso nada mais é do que uma formação rochosa ou perto da costa, muito próximo ao litoral, ou um pouco mais afastado, né, da porção continental. É como se fosse uma montanha dessas que a gente vê na terra, mas ela é submersa, servindo de abrigo para muitas espécies. Esses aquários aqui, eles representam os recifes de coral. Os corais, eles são animais, eles pertencem a um reino animal, diferente das plantas. E eles vivem associados, assim, a essas rochas nos oceanos. E com esses animais, com os corais, a gente tem uma fauna de peixes muito rica também. Os peixes se escondem. Eles aproveitam da coloração e de movimento de algum desses corais para abrigo. Camuflagem. Camuflagem. E tem um peixe que é muito inteligente, que usa de uma ferramenta de defesa, que é o peixe-palhaço, que ele Esse aqui. Ele entra dentro da anêmona para se proteger, porque a anêmona tem uma substância tóxica que queima a pele dos outros peixes e dos outros animais. Quando ele está mastigando ou arrancando pedaço do próprio alimento, algum desses pedaços alimenta a anêmona.
então ela acaba recebendo o alimento que é trazido pelo peixe-palhaço. O peixe-palhaço utiliza a anêmona como moradia, então existe essa troca aí entre eles. E você montou o aquário sozinho, Betão? Não, o Rafael me deu umas dicas. Então, primeiro a gente monta os componentes não vivos. Comecei pelo substrato, o fundo do nosso aquário. Escolhi um cascalho, nem muito grande nem muito pequeno. Fácil para as plantas fixarem suas raízes. Coloquei umas pedras maiores para enfeitar e imitar o fundo de um rio. Daí coloquei metade da água. A água não pode ter cloro. Por isso deixei ela descansando dias no balde até sair todo o cloro. Depois espalhei as plantas para criar um ambiente bem saudável para os futuros moradores. Daí instalei o filtro que faz a água circular e ajuda a filtrar as impurezas, já que na natureza a água do rio está em movimento. Tem um termostato para controlar e manter a temperatura em 28 graus Celsius. E tem a luz para fornecer a energia luminosa que as plantas precisam para fazer a fotossíntese. Maria Rita, agora chegou a hora da gente povoar o aquário. Oba! Os bichos já passaram do período de quarentena e agora podem ir para a água. E junto com as plantas, esses são os componentes bióticos do nosso aquário. Eu escolhi seres com hábitos muito diferentes, para não ter muita competição entre eles. Nossa, Betão, e como tem bicho diferente. E tem tudo a ver, o jeito que o bicho é com o ambiente que ele vive. Os seres vivos interagem com o ambiente e com os outros seres que vivem nele. Um depende do outro. Lembra, Betão? Lá no aquário, o Rafael mostrou espécies de peixes diferentes, mas muito diferentes, que eu nem imaginava que eram peixes. Pra mim já era outro bicho. O cavalo marinho, por exemplo. Estranho, né? Por incrível que pareça, esses animais, eles também são peixes. Eles têm essa forma diferenciada, mas eles também são peixes. Ele tem essa cauda que serve para ele se fixar no substrato e a onda não levá-lo. O alimento do cavalo marinho, que são crustáceos bem pequenininhos, eles se alimentam desse plâncton. Esse aqui é uma moreia, parece uma serpente, mas na verdade é um peixe. Costuma viver assim, intocada sempre, abrindo e fechando a boca, esperando a oportunidade de pegar um peixinho. Aqui a gente tem um peixe que é bastante curioso. A gente procura e fica até difícil de encontrar o peixe aqui nesse aquário. No ambiente natural é a mesma coisa. Ele vai estar sempre associado ao fundo, porque ele está tentando se camuflar. Da mesma forma que ele está escondido de um predador, ele está esperando a oportunidade para passar uma presa e abocanhar um peixe que passe próximo ao olho dele, que é a única parte que a gente consegue visualizar. Betão, mas você pensou no papel de cada um desses bichinhos na cadeia alimentar? Porque isso é muito importante. Lógico. Senão um bicho ia comer o outro dentro do aquário, Maria Rita. Ah, bom. O Rafael explicou como funciona a cadeia alimentar. Tem os produtores, que são os seres capazes de produzir o seu próprio alimento. As algas e as plantas que fazem fotossíntese. E o fitoplâncton, que a gente não enxerga a olho nu. Invisível para o nosso olho, nessa água existem plânctons. Pode ser o zooplâncton ou o fitoplâncton. E existem crustáceos e outros peixes de pequeno porte que se alimentam disso. Depois, na cadeia alimentar, vêm os consumidores primários, que comem os produtores. Os herbívoros, por exemplo. Então, a nossa produção em série aqui foi para preparar o alimento dos herbívoros. A gente tem melancia, couve, beterraba, cenoura. Então aí a gente já prepara de todos os animais que consomem isso, que são as iguanas, o ratão do banhado. Então ele gosta de raízes, ele gosta de folhas, e é nessa área de várzea das matas ciliares que acabam encontrando esse tipo de alimento para esse consumidor, que é um consumidor primário. Esse aqui é o pacu. Ele tem dentes muito fortes, porque ele é um peixe que gosta de comer sementes de palmeira. São muito rígidas, muito fibrosas. E ele também gosta de consumir folhas. Esse aqui é um peixe-boi. Ele tem peixe no nome, mas ele é um mamífero. Na cadeia alimentar, o peixe-boi ele seria um consumidor primário, porque ele vai comer aquela plantinha que está ou na margem ou boiando no corpo d'água. Um animal desse, ele está com cerca de 230 quilos, come cerca de 16 quilos de alimento por dia. Seguindo a cadeia alimentar, depois dos consumidores primários, vêm os secundários,
os carnívoros. Aqui a gente tem peixes com hábitos alimentares diferentes. Então, o lambari, ele consome minhoca, alguns invertebrados, pode ser aquela larvinha de mosquito. A piracanjuba, por ser maior, ela já pode predar um peixe, ela tem essa afinidade por comer um peixe, até mesmo um filhote de lambari. Aqui a gente tem animais que representam outro grupo, que são os anfíbios. A preferência alimentar é por invertebrado. Então, a minhoca é um invertebrado, um pequeno camarão, uma larva de libélula, e eles vão ser um consumidor. Só que, pelo porte deles, ele é uma presa de uma ave, de uma serpente. Os jacarés, eles são estritamente carnívoros, eles só comem carne. E a gente pode ver que eles comem frango, carne bovina. Tem espécies que comem tanto vegetais como animais. São os onívoros, que podem ser consumidores primários ou secundários. E entre os carnívoros, tem os consumidores de terceiro e quarto níveis, que são os grandes predadores, carnívoros que comem carnívoros. Olha, esse aqui é o lobo marinho, tá se exibindo aí pra vocês. Então é um animal que consome muito pescado, então ele gosta de sardinha, de pescada, de manjuba, de lula. E é um animal dócil, né? Com o tempo, ele fica amistoso. Então, ele aceita o tratador ir próximo, dar o alimento na boca. Então, na cadeia alimentar, ele é um predador. Se a gente pensar no ambiente que ele está vivendo, na natureza, ele é topo de cadeia. Ninguém pode predar ele. Aqui nesse aquário a gente está frente a frente com um dos animais mais temidos dos oceanos, que são os tubarões. Ó, dá pra gente ver um bem de pertinho aqui, ó. Olha aqui, ele passou bem pertinho. Enorme, e é muito bonito. Enorme. Por eles serem os predadores maiores da cadeia alimentar, eles são no topo. Comem todos os outros peixes. Acima dele, só os homens, né? Com as redes de pesca, né? Os barcos de pesca. Não acreditei quando o Rafael mergulhou no aquário para alimentar os tubarões. E quando alimentou as arraias, então, dava para ver elas mordendo o peixe. E não se esqueça dos decompositores, que têm função muito importante. São os faxineiros do ecossistema. Ele é um detritívoro. Ele vai consumir restos de alimento, folhas que porventura caírem nesse substrato do mangue. Bem, aqui a gente tem alguns bagres que também são detritívoros. Eles podem comer desde alimentos que já morreram, peixe que já morreu, então ele não precisa caçar. Então ele vai lá, recolhe esse resto de alimento. Nossa, Betão, é incrível entender isso. É a energia do sol que as plantas captam e transformam em alimento. É essa mesma energia que nós e todos os outros seres usamos para crescer e viver. E quando um ser come o outro, essa energia vai passando de um para o outro na forma de alimento. Eu já coloquei várias plantas aquáticas que são as espécies produtoras do nosso ecossistema. E aqui, ó, tem esse peixe e esse aqui, que são herbívoros e vão se alimentar dessas plantas. Agora, Maria Rita, nós vamos soltar os carnívoros. Esses são os decompositores. São os faxineiros do aquário. Limpam o aquário. Obrigada, Betão. Adorei esse aquário. Aliás, Betão, já que esses dias você está tão carinhoso e atencioso comigo, eu concordo. Concorda? Com o quê? Vamos escolher agora o nome do nosso bebê. Sabe o que eu acho, Maria Rita? Eu concordo com o que você achava antes. É melhor a gente deixar o bebê nascer, olhar pra cara dele e aí decidir o nome. Mas, Betão, agora que eu concordei, você mudou de ideia? Eu fiquei sensível com o aquário. Não, mudei de ideia. Eu tinha pensado acho num nome que maravilhoso muito de um melhor menino. o que você pensou. O Alisson Rogério. Olha que nome bacana pro nosso menino.